Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. E nesse momento, papai quer falar comigo e com você, aqui em Isaías 1, versículo 17. E a palavra de Deus diz assim para nós nesse momento: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelos direitos dos órfãos e defendam a causa da viúva. Amém, queridos? O nosso Deus vem falar conosco que nós precisamos aprender. Se o Deus está falando para nós, temos que aprender a fazer o bem, é que fazer o bem é um aprendizado. Muitos de nós não queremos aprender a ser bons, aprender a ser generosos, aprender a ser obedientes, né? Uma criança, ela não é ensinada, e o nosso Deus, neste momento, nos trata como criança, está nos ensinando, está falando conosco, e nós devemos tomar o posicionamento de aprender. Para aprender a ler e escrever, não temos que ir para a escola. O nosso Deus quer que a gente entre nessa escola que se chama o Evangelho, a palavra de Deus, que se chama o Novo Testamento, a vida de Jesus, o portar de Jesus, o agir de Jesus, o falar de Jesus, como ele era, o que ele faz, como ele é, né? Porque ele não mudou. Temos que aprender com ele, queridos. Né? Os filhos aprendem com os pais. E nós necessitamos aprender com Jesus, aprender a ser generosos, aprender a ser abençoadores, aprender a fazer o bem, aprender a buscar a justiça, aprender a defender o oprimido, aprender a lutar pelos direitos do órfão, aprender a defender a causa da viúva. Será que você, meu amado, minha amada, que está ouvindo neste momento, tem aprendido com Jesus? Tem aprendido com a palavra? Tem se deixado aprender? Porque muitos simplesmente se acomodam e não se importam de aprender. Mas aprendam a fazer o bem. Aprendam, busquem a justiça, defendam o direito daquele que está oprimido. Muitas das vezes você defende aquele que está ao contrário, né? Aquele que está oprimindo. Muitas das vezes você fica do lado daquele que está fazendo mal. Muitas das vezes você acha que não é bom você ser uma pessoa generosa, generoso. Você acha que isso é bobagem, que você não precisa ser assim. Mas o nosso papai está falando comigo, com você. Ele está falando: filho, filha, aprenda a ser bom, ser bondoso, a ser pacificador. Aprenda a ser aquele que leva a boa notícia, aquele que faz o melhor para o seu irmão, aquele que não visa os próprios interesses. Aprenda a buscar a ser justo e a justiça de Deus em todas as coisas, a defender as pessoas oprimidas, a lutar pelos direitos do órfão. Muitas das vezes você ignora, você fala: não é problema meu, eu não posso resolver o problema do mundo. Você não defende a causa da viúva, sabe? Aquela que está necessitada, aquela que está precisando, aquela que, sabe, está passando por um momento de dificuldade. Sabe, amados e minhas amadas, nós precisamos aprender com Jesus, né? Ele é maravilhoso e ele nunca nos deixa sair de mão vazia. O nosso Deus, ele sempre provê todas as coisas na nossa vida. Ele não é como um homem, né? O nosso Deus, ele diz na palavra que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para arrepender. Sabe, queridos, teve um momento, agora recente, mais uma vez, né? Que eu fiz conhecida a nossa necessidade por um pastor da Assembleia de Deus e fiz conhecida a situação, falei com ele já nos conhece, ele sabe, né, que a gente não tá mentindo sobre a nossa situação.
E essa pessoa desprovida de empatia, desprovida de sensibilidade, esse homem, né, que se diz um cristão, ele simplesmente falou que ele tem ajudado a África e a prioridade dele é a África, a prioridade dele é essas coisas, né? É ajudar o lá fora. E eu vi aquela resposta e falei, Deus, como que as pessoas não aprenderam a fazer o bem, né? Como que as pessoas não aprenderam ainda a buscar a justiça, a defender, né, aquele que necessita, que está oprimido, a lutar por aqueles que estão órfãos e precisam de que tem alguém que lute por eles, que os defenda. Sabe, amados, mas a gente entrega nas mãos de Deus e ora, né? Porque o nosso Deus, ele vê todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele vê a intenção do coração de cada um de nós. E ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E eu vi uma palavra do pastor Cláudio Duarte esses dias, e ele falava a respeito, né, da gente quando está do pecado, né? Que a gente muitas das vezes busca e conta e vai até a pessoa errada. E a gente tem que ir para Jesus, né? Vinde a mim, cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E muitas das vezes a gente vai, não para Deus, né? A gente vai para o homem, a gente pede para o homem, a gente busca no homem, e ele falava a respeito de Judas, né? Quando ele traz Jesus ali pelas moedas e ele se arrepende, ele vai até ali os sacerdotes, né? Até ali aquelas pessoas e ele joga aquelas moedas, ele está arrependido daquilo que ele fez, mas ele foi no lugar errado. Se ele fosse para Jesus, ele não teria depois tirado a vida, não tinha acontecido o que aconteceu, né? Mas ele foi para a pessoa errada, e muitas das vezes a gente também vai até o ser humano, em vez da gente ir para Deus, buscar em Deus, esperar em Deus. E porque muitos precisam ainda aprender, conforme a palavra está falando. Muitos de nós precisamos aprender a fazer o bem, mas muitos não querem aprender, queridos. Muitos acham que a vida não é bem assim. Muitos não entendem a palavra de Deus, estão cegos, eles estão, sabe, totalmente cegos, eles não conseguem ver. Mas o nosso Deus, ele está falando mais uma vez. O nosso Deus, ele está nos exortando, né? Ele está nos ensinando, ele está nos mostrando o que devemos fazer. E é uma das coisas que ele está falando conosco, é aprender. Aprenda a fazer o bem. Busque a justiça, defenda o oprimido, lutem pelos direitos do órfão e defenda a causa da viúva. Vamos aprender com Jesus? Deus maravilhoso, Paizinho querido, diante de Ti neste momento, papai, entrego a minha vida, a minha casa, a minha família. Papai, junto com essa multidão que está comigo neste momento, nós oramos, papai, nós entregamos a Ti, papai amado, as nossas vidas. Nós vemos a Ti, papai, cansados e sobrecarregados, mas nós recebemos de Ti, papai, porque o Senhor traz alívio, o Seu fardo é leve, o Seu jugo é suave. Papai, nós estamos aqui, papai, eu e essa multidão. Papai, nós precisamos a todo momento de Ti, nós precisamos aprender com a Senhora a fazer o bem, nós precisamos aprender contigo, papai, aprender, papai, a ser generoso, bondoso, aprender com a Senhora a buscar justiça, defender o oprimido, a lutar pelo direito do órfão, defender a causa da viúva. Nós precisamos de Ti, papai, para nos ensinar, para nos moldar, para nos lapidar. Pai, nós precisamos de Ti para nos iluminar, para nos ajudar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Jesus estiver conosco, nós podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece.
Então, nos ajuda, papai, nos ajuda a fazer o bem, nos ajuda a cada dia, papai amado, a não olhar para nós, para os nossos interesses, mas olhar para o interesse do nosso irmão, daquele que tem necessidade, daquele que precisa. Pai querido, que nós possamos a cada dia aprender a ser parecido com Cristo em atitudes, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.